Queridas irmãs, queridos irmãos, encarnados, desencarnados, presentes nessa tarde, boa tarde, né? É muito gratificante, em uma tarde de segunda-feira, estar perante um público falando algo do Evangelho de Jesus. É gratificante também estarmos orientados para que estejamos sempre voltados para o nosso lado espiritual. Antes do tema propriamente dito, nós precisamos lembrar algumas coisas. E aí nós vamos tentar entender o que Jesus quis dizer para nós nessa passagem tão assim complicada para aqueles que não entendem a missão do Mestre. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui e para onde iremos? O Mestre tinha explicado isso direitinho há 2000 anos atrás, mas passou batido. Nós não entendemos bem isso durante esses 2 milênios, até o advento do Consolador que foi prometido por Jesus. Então, segundo a espiritualidade superior, trouxe para nós, através da codificação do Mestre Kardec, nós somos espíritos imortais e, o importante, milenares. Para ser mais exato, multimilenares. Há muito tempo nós fomos criados, com um único objetivo: sermos felizes. O único objetivo é esse. Deus não criaria, não daria a vida aos seus filhos para serem felizes, porque nós sabemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia absoluta, que em Deus tudo é sublime. Então, o objetivo para nós, espíritos, é sermos felizes. Mas como que nós seremos felizes? Não tendo imperfeições. Dentre todas as outras, que são muitas imperfeições, nós vamos citar 2, que é o orgulho e o egoísmo. E agregados a esses 2, tem uma gama enorme de imperfeições que nos causa aflições e infelicidades. Mas no momento que nós conseguirmos eliminar as nossas imperfeições, seremos felizes, sim. Mas como isso se daria? Como é que o espírito criado da maneira que nós fomos, simples, ignorantes, imortais, inteligentes e dotados de livre-arbítrio, alcançaríamos a condição de sermos espíritos sem imperfeições com uma vinda só aqui? Que possivelmente uma vida curtinha não teria jeito. Então, apesar do Mestre ter falado isso há 2000 anos atrás, a doutrina dos Espíritos veio afirmar categoricamente para nós sobre a pluralidade das existências terrestres. Que para nós sairmos de simples ignorantes, alcançarmos a angelitude, nós precisamos de um tempo enorme, a casa de milhões de anos, para que a gente consiga não precisar mais de vir à matéria. E é complicado. A matéria, apesar de ser uma dádiva de Deus para a nossa evolução, é um cárcere para nós espíritos. E o grande problema nosso é que quando estamos na matéria, nós não nos vemos como espírito. É aí que complica tudo. Não nos vendo como espíritos, nós complicamos pensando que somos matérias, mas não somos. Nós estamos na matéria, mas não somos matéria. A essência do espírito é algo totalmente incompreensível para nós ainda. Mas matéria não é. Se bem que nós temos um agregado que nos acompanha sempre, que é semimaterial, que é perispírito, mas isso não dá para a gente encaixar aqui agora, porque nós vamos falar de outra coisa muito interessante, que é exatamente a fala de Jesus.
Kardec, no seu evangelho, ou no seu evangelho, não, no evangelho que ele codificou através do evangelho de Jesus, ele colocou um capítulo, que é o capítulo 23, que ele deu o título dele de Estranha Moral. Se nós prestarmos atenção nesse capítulo 23, tem sempre umas passagens ali que a gente fica pensando assim, poxa, será que Jesus falou isso? Será que o que o mestre queria dizer com isso? Porque fica parecendo que ele está falando algo que vai totalmente contra o que ele pregava. Então, nesse capítulo 23, no item 9, 10 e daí para frente, o Kardec trouxe esse título aqui, olha, não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a divisão, ou em algumas outras traduções, a espada, etc. Puxa, Jesus ia falar isso, que veio trazer paz? Pois ele veio trazer a lei do amor, como que ele ia trazer a paz? Então nós vamos tentar entender o que é que está contido nesse ensinamento. Mas na íntegra está assim, ó. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, da sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Está em Lucas capítulo 10, versículos 34 a 36. E continua, Lucas também tem outra coisa interessante que fala assim, olha, vim para lançar fogo à terra. E o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com batismo, e quanto mais me sinto desejoso que ele se cumpra. Palavra de Jesus, está no Evangelho. Complicado, estranho, né? Em Lucas 12, é a mesma coisa, com outras palavras, num enfoque um pouco diferente. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem uma casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, ou seja, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora. É a mesma coisa, né? Dito com outras palavras. Bom, será que Jesus disse realmente isso? Agora entra algo aqui que a gente tem que refletir da seguinte condição. Quando a gente fala, tem pessoas que pensam que nós estamos duvidando do Evangelho de Jesus no Novo Testamento. Não é isso. Mas nossa fé não pode ser cega. A fé tem que ser raciocinada. Existe uma frase de um dos pais da igreja, em um concílio, que ele disse assim: creio mesmo que absurdo. Isso é fé cega. Mas nós não estamos mais nessa de fé cega. Nós temos que crer, mas podemos refletir sobre aquilo que vem para nós, para reforçar ou não a nossa crença. Então Kardec fala assim: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, tenha dito isso? Possivelmente não. Ou possivelmente já tenha falado de outras maneiras. Mas digamos que fosse desse jeito mesmo. Jesus trouxe a paz? Vamos refletir, raciocinar sobre a história. Olha, Jesus trouxe para nós a lei de amor em um momento que imperava a lei da justiça cega, a justiça dura, a justiça inflexível. Essa justiça estava na Torá judaica. Olho por olho, dente por dente. Amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Está lá. Mas Jesus veio trazer algo novo. Tanto que ele falou assim, olha, aprendeste com os antigos,
Amai o vosso próximo, odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àquele que lhe odeia. Orai por todo aquele que vos persegue e calunia. Ora, se Jesus falou isso, ele estava indo totalmente de encontro ao que estava na lei mosaica. Se bem que ele disse assim, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas qual é essa lei que Jesus falou sobre isso? As leis divinas. Aquilo que está contido no decálogo. Aí sim. Mas aquilo que estava contido na lei judaica, na lei mosaica, ele bateu de frente com ela. Já imaginou? Está na lei, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Vem Jesus e fala assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Foi de encontro à lei. É por isso que ele falou que não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Por quê? Porque Jesus conhece a humanidade. Conheceu sempre. Jesus é o co-criador do nosso planeta. Quando o planeta foi criado há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele estava aí, operando com o Pai na criação do planeta. Por isso que ele é o governador do planeta. Então ele nos conhece perfeitamente. Ele nos conhece tão bem que ele disse que pediria ao Pai que enviasse um Consolador que viria trazer para nós aquilo que ele não pôde dizer, porque nós não entenderíamos, assim como coisas novas, as quais ele não pôde falar, que a gente não entender nada mesmo. Então, nós vemos que não foi fácil a missão dele, não. Tanto que terminou como terminou, não é? Não foi fácil. E gerou grandes problemas, que está gerando problema até hoje. Até hoje nós temos problemas aí referentes à interpretação errônea das chamadas Escrituras Sagradas. Jesus sabia disso. Então Kardec trouxe para nós esse capítulo 23 exatamente com esse objetivo, esclarecermos, não é? Essa questão dessa estranha moral, dessas coisas ditas, as quais a gente fica em dúvida. Será realmente que o mestre falou isso? Então veja bem, nesses itens 13 a 18, não é? Kardec continua a observação, lembrando uma coisa: apesar de toda perseguição, apesar de toda polêmica, o cristianismo foi aceito. Foi aceito pela humanidade, mas não foi aceito na sua essência. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Até o século III, até o século IV, nós tínhamos o chamado cristianismo primitivo. Aquela coisa simples, segundo os ensinamentos de Jesus, porque não existe nada mais simples do que os ensinamentos de Jesus. Jesus não pregava no templo, ele pregava ao ar livre, em cima de uma barca, sobre um monte. Jesus não tinha essa questão de complicação. Era tudo direto. Era se ensina ou não. Acontece que, a partir do século IV, aqui é bom a gente abrir um parênteses, aqui não está nenhuma crítica a nenhuma crença, absolutamente. Até porque, se nós prestarmos atenção, todas as religiões, quando a gente vê o cerne, está Jesus ali. Seja ela religião oriental, ocidental, seja cristianismo, seja hinduísmo, seja budismo, seja o que for, seja islamismo, Jesus está ali. Até porque todos aqueles que por um motivo, em um momento ou outro, criaram uma religião, uma crença, foram enviados dele.
Então, se nós prestarmos atenção nas antigas religiões, essas religiões bem antes do Mestre, todas têm muito de Jesus ali. Então, não está aqui, o que a gente vai falar aqui agora, nós não estamos criticando nada, absolutamente. Estamos simplesmente trazendo fatos históricos. Mas acontece que, no século IV, teve uma reviravolta no cristianismo, por assim dizer. Mudou tudo. E essa mudança foi meio complicada, porque começamos a perder a essência da simplicidade e da lei de amor de Jesus, que Ele trouxe para nós. Façai ao seu semelhante aquilo que quereis que o seu semelhante faça. Não julgueis, na medida de julgar, serei julgado. Nós começamos a esquecer isso. E começamos a levar o cristianismo para as ideias materiais. O cristianismo começou a virar uma potência temporal. Esse é que é o problema, uma potência temporal. Então começamos a criar leis dentro do cristianismo. Não pode isso, não pode aquilo, etc, etc. Quando está claro, nós não temos que julgar ninguém, nós não temos o direito, não temos o menor direito de fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco. Até porque o espírito, aliás, o espírito não, né? O universo é regido por leis. E nós, como fazemos parte do universo, como seres inteligentes do universo, nós somos regidos por essas leis também. E dentro dessas leis estão contidas várias que nos trazem, balizam a nossa caminhada. E dentro delas existe uma lei muito tranquila da gente entender, que chama lei do retorno. A gente vê todo mundo falando assim, aqui se faz, aqui se paga. O pessoal não fala muito isso aí, aqui se faz, aqui se paga. Quem planta vento, colhe tempestade. Não se colhe ameixas no espinheiro. Pensa tudo assim, é verdade. As nossas ações retornam para nós. Se as nossas ações retornam para nós, por que fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse comigo? Jesus estava claramente nos explicou isso. Mas quando nós começamos a ignorar isso, aí ficou mais nitidamente demonstrado para nós aquela fala do Mestre, que não veio trazer a paz. Porque nós ainda não estávamos, como não estamos ainda até hoje, aptos a compreender a paz. Nós não estamos aptos para isso ainda. O nosso orgulho não deixa. O nosso egoísmo não permite que nós sejamos seres de paz. Inclusive até na época de Jesus, até bastante tempo depois e um pouco tempo antes, tinha o que eles chamavam a paz romana. A paz romana era a partir da violência. A paz romana era imposta pela violência. E nós viemos, durante os milênios aí, nessa condição, de ter a violência como baliza, norte para a nossa caminhada. E por que Jesus... Mas Jesus veio trazer a paz. E a paz do Mestre é aquela paz a qual toda a humanidade deseja, mas não consegue praticar ainda. É porque nós não entendemos ainda as suas palavras de amor, impondo o amor imposto sobre tudo. Então o cristianismo foi assimilado pelos chamados povos pagãos, né? Ou seja, eram os politeístas, e começaram a introjetar no cristianismo algo alienígena ali, algo que não tinha muito a ver. E aí começou a se criar os problemas, grandes perseguições. Os cristãos eram perseguidos durante séculos, foram muito perseguidos. Começou a se criar problemas dentro das casas. Olha, veja bem, Jesus era um judeu que pregava para judeu, mas nem todo judeu aceitava.
Nem todos os judeus aceitaram. Mas dentro da família, alguns aceitavam, outros não. Criou-se inimizade. Mas vamos fazer um paralelo no dia de hoje. Nós vemos isto hoje dentro do cristianismo. Uma pessoa tem uma corrente do cristianismo, outra tem outra. Viram inimigos dentro de casa. A esposa segue uma coisa, o esposo segue outra, os filhos seguem outra, e viram inimigos. Por quê? Porque nós não entendemos nada. Esse é que é o problema. Nós não entendemos absolutamente nada ainda do que Jesus veio trazer para nós. Nós ainda estamos lá atrás. E hoje, muitos de nós ainda têm como baliza, como norte, as chamadas escrituras antigas. Olho por olho, dente por dente. Ora, quem conhece minimamente os ensinamentos de Jesus, não pode nunca pensar nisso, de não levar desaforo para casa, não é? De pagar com a mesma moeda. Pagar com a mesma moeda é complicadíssimo, porque no momento que você paga com a mesma moeda, você se colocou no mesmo nível daquele que você acha que é inferior, que te ofendeu. É isso que o mestre vai trazer para nós. Mas como nós não entendemos, começamos a gladiar entre si. Quando o cristianismo, então, começou a ser assimilado, principalmente no Império Romano, o paganismo já estava realmente decadente. O pessoal já não importava muito com aquilo, não. Mas aquela nova doutrina, aqueles novos ensinamentos começaram a conflitar com interesses. Aí entra o problema dos interesses, né? Começaram a conflitar com os interesses e gerou violência. Violência exacerbada. Coisas complicadíssimas se fazia para que a doutrina não vingasse, por assim dizer. Só que aí tem um problema. Os cristãos, depois de uma determinada época, de perseguidos, já passaram a ser perseguidores. Veja que interessante, não é um paradoxo, né? Eu estou falando em nome de Jesus, que é o amor na essência mais pura, que é o amor incondicional, e começo a impor as minhas ideias, eu começo a impor a minha crença a outrem. E o que é isso? Violência. O que é isso? Intolerância. E em nome de quem? Em nome de Jesus. Está vendo como o mestre era visionário? Primeiro ele sabia que a doutrina dele ia ser deturpada, né? Então ele falou, olha, vou pedir ao Pai, e o Pai enviará um Consolador que ficará convosco, etc, etc, etc. E depois, ele sabendo realmente dessa deturpação, o Consolador veio no momento certo. Não chegou nem antes, nem depois. Tem que ser tudo na época certa, na hora certa. Antes de Jesus, que nós tivemos Sócrates e Platão, lá na Grécia. Aproximadamente 500 e poucos anos antes de Jesus. Será que se Jesus tivesse vindo na época de Sócrates, será que a doutrina teria sido aceita, mesmo com tantas restrições como foi? Possivelmente não. Mas como a providência divina faz tudo realmente dentro de uma programação, o mestre veio na hora certa. Depois dele vieram muitos outros. Assim como vieram antes, vieram muitos outros. Lembrando-nos dos ensinamentos de maneira mais direta. Lembrando-nos dos ensinamentos sem aquela coisa de estar muitas vezes velada. Porque se a gente prestar bem atenção, o mestre não disse tudo naquela época para nós.
porque não ia adiantar. Ia chocar muito mais do que o chocou o que ele disse. Imagine bem você chegar para um nobre, se fosse ele judeu, fosse romano, grego, qualquer que fosse, e falar que aquele escravo que estava ali lavando o chão era irmão dele. Era uma ofensa muito grande, porque aquelas pessoas para eles eram ralé, eram algo que não tinha a menor importância. E se eu fosse comparado com o escravo, está sendo ofendido. Olha o atrito aí, a espada, a desunião. O mestre estava certíssimo, mas nós sabemos que somos espíritos, que espírito não tem raça, que espírito não tem cor, que espírito não tem sexo. Espírito é espírito. Espírito não tem forma. Espírito não tem forma. O que dá forma ao espírito é algo que nos acompanha, que chama-se perispírito. Mas o espírito em si é uma centelha de luz. É o que nós somos. Por isso que o mestre falou: fazei brilhar a vossa luz. Por quê? Porque nós somos luz. Não pode ser diferente, porque nós viemos de Deus. Se nós somos centelha do Pai, o Pai é luz. Sendo centelha do Pai, sendo luz, nós precisamos fazer com que essa luz resplandeça. O que acontece conosco? Nós somos luz, estamos envoltos em fluidos densos que deixam essa luz apagada, ofuscada, está num algo opaco. E o que vai fazer para que essa luz resplandeça? É a nossa sutilização espiritual. Sutilizar o nosso perispírito através da evolução, através do amor ao próximo, através de uma única coisa: amor, só isso. Deus não quer que façamos nada mais do que amarmos uns aos outros, porque quando nós amarmos realmente uns aos outros, nós estaremos amando-o. Nós só amaremos Deus quando nos amarmos uns aos outros. Porque se assim fosse, seria facílimo. Eu amo a Deus e odeio meu irmão. Ora, como é que você vai amar o pai se você odeia o filho do pai? Não tem como. Assim, só depende de nós. Trazer a paz e livrar a espada das nossas vidas é só através de nós. As nossas ações. Olhar o outro como irmão. Jesus sempre nos dando, trazendo para nós ensinamentos elevadíssimos. Ele nos deixou um ensinamento fabuloso com uma frase: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Essa frase é fantástica. Será que Jesus ali ele estava simplesmente ignorando a sua parentela? Não, ele não quis dizer isso. É porque nós não entendemos que os ensinamentos deles foram todos baseados em quê? Nas coisas espirituais. Jesus não estava falando de matéria. Jesus não estava falando nada material. E o que é família? A família é universal. É isso que ele quis dizer para nós. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E apontando para o pessoal, falou assim: todo aquele que faz a vontade de meu pai é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Ele quis dizer para nós, meus irmãos, que a família é universal. Todos nós somos irmãos, porque o pai é um só. E quando a gente fala em família universal, humanidade, etc., etc., a gente não está referindo-se à nossa família terrestre, não? Porque qual é o conceito de espírito? O espírito é o ser inteligente que povoa o universo. Então nós podemos estar reencarnados em qualquer ponto do universo. Nós somos cidadãos do universo, segundo as nossas necessidades
A gente pode estar em qualquer ponto do universo. E toda a humanidade universal é irmã. E, no entanto, as pessoas têm aquela, não, o outro é estrangeiro, é de outro país, não é irmão. É interessante de pensar assim, né? Quando, na verdade, até os chamados ETs alienígenas são irmãos. Porque são espíritos. A criação foi universal. Deus começou a criar espírito e a perder na poeira do tempo. A gente não tem a menor ideia de quando foi isso. E quando vai terminar? Não temos a menor ideia, vai infinitamente. Porque Ele está sempre criando. E a gente, infelizmente, né, age de maneira totalmente incompatível com os ensinamentos daquele que nós falamos que é nosso mestre. Qual é, para o espírita principalmente, o que é Jesus? Jesus é nosso guia e modelo. O que é guia? É para ser seguido. O guia segue, a gente segue o guia, não é? E o modelo? É para ser imitado. Mas será que nós estamos imitando Jesus? Será que nós estamos seguindo a Jesus? É o caso da gente refletir com calma, não é? Até porque também não podemos também nos julgar com muita rigidez, não, porque nós ainda temos muito que caminhar e Deus é paciente. Deus nos deu o maior presente, o tempo. Nós temos todo o tempo que quisermos para evoluir. Agora, o azar é nós ficarmos aí, né? Fazendo bobagem, simplesmente ignorando aquilo que está dentro de nós. Olha só, quando nós ignoramos as leis, elas estão dentro de nós. Ninguém é julgado, não. Não tem um julgamento interno. A pessoa, quando, digamos, desencarna, né? Vai ser levado pela orelha lá, frente a um juiz. Nada disso. O julgamento é interno. Olha a sabedoria de Deus. Quando criou o Espírito, já introjetou no mesmo as leis. As leis estão em nós. Quando nós ignoramos as leis, nós então temos algo que comanda a nossa caminhada, que chama-se consciência. Ela nos julga e ela dá a sentença. Não tem julgamento interno. Ninguém vai parar em frente de um juiz com aquele martelinho de madeira na mão. Nada disso. A nossa consciência que vai condenar. E como que essa nossa consciência nos condena? Pedindo essa ou aquela prova quando a gente reencarna. Só isso. Deus está castigando alguém? Deus tem inserido nesse contexto? Não. Ele não precisa disso. Porque já foi tudo feito na criação. No momento que o Espírito é criado, ele já está com tudo contido dentro de si. Por isso que nós, muitas vezes, sem conhecer determinadas leis, sentimos-nos incomodados, como fazendo alguma coisa que vai contra elas. Quando o cristianismo acabou sendo inserido no Império Romano, de 325 até 380, por aí, era tolerado, mas não era ainda oficializado como a doutrina do Império. Depois o imperador Teodósio, ele então instituiu o cristianismo como a religião oficial do Estado. Aí, a partir daí, começou simplesmente dando um jeitinho de as outras irem acabando, né? Criou um problema tremendo, porque aquelas castas de sacerdotes dos templos lá, templo de Minerva, templo de Júpiter, não ia gostar, né? E a coisa não foi fácil. Teve muita espada, teve muito sangue, teve muito sofrimento. Olha o que Jesus falou lá atrás. Vai ter problema? Vai. Depois o cristianismo cresceu, mas infelizmente, né? Começamos nós. A gente fala começamos, gente, que possivelmente a gente estava inserido nesse contexto.
Porque são sempre os mesmos. Nós estamos aqui hoje, estivemos há milhões de anos atrás, viemos, estamos aqui. E milhares de anos para frente nós estaremos aqui. Porque são sempre os mesmos espíritos. Não podia ser diferente, né? Porque nós temos uma caminhada muito grande pela frente. Então, aí começamos a perseguir os outros. Depois chegou no momento que tinha que ser cristão, senão morria. Era queimado, e etc. Um monte de coisa que se fez em nome de Jesus. Aí, a dissidência aí, a desunião aí, a espada. Tem paz? Não tinha paz. Até que, em um determinado momento, dentro do cristianismo teve um cisma. Ficou uma parte no Ocidente, a igreja do Ocidente, a igreja do Oriente. Aí criou-se, aí no Império Bizantino, permaneceu durante muitos séculos, como até hoje, né? A igreja ortodoxa, né? E a igreja ocidental. O que acontece no século de 15, 16 por aí? Tivemos a reforma, outra confusão dentro das hostes cristãs. Morreu muita gente naquele cisma, naquele que teve. E hoje? Pai briga com filho, filho briga com pai, mães, por quê? Pelo Cristo. Olha, como é que eu vou brigar com meu familiar, minha parentela? Pelo Cristo? Quando ele disse que nós devemos amarmos, olha só como é que Jesus nos conhece. Está lá na Torá. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muita gente pensa que isso é fala de Jesus, né? Não é não. Jesus usou porque ele conhecia naquela época, ele conhecia a lei mais que qualquer um daqueles doutores da lei. Né? Está lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas Jesus, nos conhecendo bem, ele sabe que não dá certo. Amar o próximo como nós mesmos nem sempre dá certo. Porque nós não nos amamos. Se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o próximo? E se nós não nos amarmos o próximo, como é que nós vamos amar a Deus? Não tem como. Mas ele deixou o mandamento dele. Esse é dele, o mandamento de Jesus. Um novo mandamento vos deixo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Aí sim. Mudou tudo. Já pensou quando nós amarmos uns aos outros como Jesus nos ama? Acaba todos os problemas. Ninguém vai dar o tombo em ninguém, ninguém vai prejudicar ninguém. Mas isso vai demorar um pouco ainda. Porque nós ainda estamos naquela de amarmos a nós mesmos mal. Né? Nos amamos mal. Quer ver um exemplo de amar o próximo como a si mesmo que não dá certo? Muitas vezes eu tenho um vício. Aliás, quem não tem, né? Eu tenho um montão, né? Então eu tenho um vício. Muitas vezes eu posso levar a pessoa amada a praticar aquele vício porque eu gosto. Vou chutar um aqui, né? Vou ver o álcool. Às vezes eu gosto do álcool. Tem uma pessoa que eu amo muito, mas como eu me comprazo com o álcool, eu posso levar aquela pessoa que não tem esse hábito a adquiri-lo, porque eu gosto dela. Não estou amando o próximo, como a mim mesmo. Não deu certo. Deu tudo errado. Então, amarmos. Aí Jesus, sabedor disso, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Só nessa condição é que nós não teremos espada. Só nessa condição que nós teremos paz. Porque a paz é algo muito relativo. A paz depende muito de momentos, de costumes, de hábitos, não é? E aí complica a vida da gente. Porque nós estaremos nessas alturas sempre contraindo débitos que temos que ressarcir, não tem jeito. Não tem jeito. E quando nós contraímos um débito, nós temos duas maneiras de ressarcir esse débito. Pelo amor ou pela dor. Mas nós não sabemos fazer pelo amor. Nós não sabemos amar. Nós não amamos nem nós mesmos. E aí a gente acaba indo pela dor, porque o débito tem que ser quitado. Está lá no conta corrente, está lá em vermelho, não é? É débito.
Se é débito, é para ser ressarcido. Com essa opção. Vamos ressarcir o débito pelo amor? Que bom será quando conseguimos fazer isso, né? Mas, infelizmente, a gente vai pela dor mesmo. E quando a gente consegue até ressarcir pela dor, sem murmúrio, com resignação, ótimo, resolveu o problema. Ficamos quites, né? E aí, nós vemos que a doutrina moral de Jesus... abriu um parênteses. Até que horas? 5 Você não tem jeito desse relógio andar mais lento, não? Está andando muito devagar, muito depressa esse relógio aí. É o seguinte, quando Kardec, na coordenação, na codificação da doutrina, criou para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós prestarmos bem atenção, ali no Evangelho segundo o Espiritismo está contido só a parte do ensinamento moral de Jesus para conosco. Não tem fato histórico, não tem nada não tem perfumaria. Ele tirou a parte do ensinamento moral de Jesus e colocou no Evangelho. Então, se nós realmente saber, a gente sabe, né? Que a gente sabe de Evangelho não é fácil. Todos nós sabemos muito de Evangelho. Mas nós não assimilamos ainda para vivenciá-lo. E sem vivenciar não tem jeito. Não tem como nós dizermos que somos cristãos sem vivenciarmos o Evangelho. Olha que interessante. Faz sentido qualquer pessoa que tenha conhecimento dos ensinamentos de Jesus, principalmente que se arvora cristão, ser inimigo de alguém? Não faz sentido. Não tem como. Como é que eu me arvoro cristão e sou inimigo de alguém? É um fato a gente refletir. Poxa, se eu sou cristão, como é que eu sou inimigo de fulano, de Beltrano, de ciclano, de quem quer que seja? Não impede que a gente tenha inimigo, porque aí é outro caso. Ter inimigo é coisa, primeiro. Quantas vezes nós já estivemos por aqui e quantas nós já aprontamos? É bom, ou maravilha que a gente esquece, né? Já pensou se a gente lembrasse? Já pensou se a gente lembrasse 10% que a gente já fez? Seria horroroso, mas felizmente não, né? Então veja bem, ter inimigo é algo que foge à nossa condição de controlar. Mas ser inimigo não tem como. Porque Jesus não é o guia, ele não é o modelo, e o que ele falou? Amai o vosso inimigo. A palavra dele. E a gente sabia que amar o inimigo não é levar para casa, meu inimigo, não, nada disso, né? É simplesmente ter naquela pessoa que é sua inimiga, um irmão, que muitas vezes não lhe compreendeu, ou que muitas vezes você não o compreendeu. Porque muitas vezes a inimizade, muitas vezes não, né? A inimizade sempre gerada através de quê, né? De uma grande amizade, uma decepção, uma traição, não é? Mas fatalmente já foram amigos, já se amaram às vezes, e no momento estão simplesmente odiando-se, né? Então, nós não podemos permitir, porque nós estaremos levando a espada quando nós deveríamos levar a rosa, o abraço, uma palavra de carinho, ouvir. Tudo isso é uma maneira de a gente unir e não desunir. Então alguém fala assim, puxa vida, mas então Jesus trouxe a desunião. Não, ele não trouxe a desunião, nós fizemos a desunião. Nós é que criamos o problema. Porque ali está tudo tranquilo no ensinamento dele. Se nós fizermos uma única coisa que ele fala, que é fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse, já estariam resolvidos todos os problemas. Todos. Porque a gente sempre quer o melhor para a gente, não é? Todos nós queremos o melhor.
Mas como nós ainda somos novos, espiritualmente falando, nós temos muito tempo pela frente e os ensinamentos estão aí. Veja bem, na segunda-feira à tarde, né? Tá aí, tanta gente, cheio de desencarnado também, né? Mas cheio, muita gente aí, né? Ouvindo o quê? Minhas palavras? Não, tem nada meu aqui. Está tudo nos ensinamentos do Mestre Maior. Para que nós comportemos uns com os outros de maneira solidária, tolerante. São as coisas que atrapalham a nossa caminhada. Intolerância, preconceito, mágoa, ódio, rancor. Nos torna aflitos. O orgulho nos torna pessoas aflitíssimas, sofredoras. A inveja causa sofrimentos horríveis, ciúmes. Quando, na verdade, a vida no plano físico é tão curta, pequenininha. Mas fulano viveu 100 anos. O que é 100 anos perante a eternidade? Um piscar de olhos. O que são 1000 anos? O que são 10.000 anos frente à eternidade? Pronto. E nós precisamos exatamente passar a ver nos ensinamentos do Mestre o caminho a ser seguido. Com calma, com fé. Fé raciocinada, claro. Mas se nós prestarmos atenção, não tem como uma pessoa ter fé em Jesus e essa fé ser cega. Não tem como, porque os ensinamentos dele são claros. Não tem complicação. Então, a partir disso, a gente chega à conclusão para encerrar. O que é que Deus quer de nós? Simplesmente que amemos uns aos outros, mais nada. Não precisa fazer mais nada. É só amarmos uns aos outros. E através disso, o que é que nós vamos fazer amando uns aos outros? Nós vamos ser caridosos, nós vamos ser complacentes, nós vamos ser indulgentes, nós vamos perdoar as ofensas. Aquele bip de Jesus vai encaixar direitinho. Benevolência, indulgência, perdão de todas as ofensas. Encaixa nisso aí. Então a palavra é uma só. Amor. Amarmos uns aos outros como o Mestre nos amou. Então aí a gente entende que essa fala de Jesus, que ele não veio trazer a união, mas a espada, não veio trazer a paz, mas a desunião é a espada, transfere-se para nós. É nós que causamos o problema, porque os ensinamentos dele só tratam de amor. Foi um prazer enorme estar aqui, a gente fica até emocionado. Rogamos a Jesus muita paz, a todos os corações aqui presentes, que essa mesma paz daqui possa ser direcionada a todos os lares aqui, das pessoas aqui presentes, os que não puderam comparecer também. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande.